Olá, crianças do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Gente, estamos chegando quase no final do ano, isso mesmo. Este é o último domingo do mês de novembro de 2023. O que nós estamos aprendendo mesmo neste mês de novembro? Hein? A gente está aprendendo sobre melhore o seu jogo. E essa lição de hoje nós vamos falar sobre tudo o que eu te peço. O que será que a gente vai aprender nessa história? Daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Nesse mês de novembro, a gente tem falado muito sobre confiança. E o que é confiança? Confiança é crer que Deus está com você. Não importa o que aconteça, Ele nunca vai te deixar. Ele sempre está ao seu lado. E falando nisso, vamos recordar o nosso versículo? Aonde que o versículo está? Eu acho que é em Hebreus. Isso, Hebreus. Vamos abrir a nossa Bíblia? A tia vai pegar aqui o celular e nós vamos ler. É Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Só a parte A do versículo. Olha o que fala. Vamos lá, repita comigo. Por isso, podemos dizer com toda confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto, não temerei. Olha aí, aqui esse versículo está falando sobre confiar em Deus. Você tem que crer que Ele está com você. E quando você crer, mesmo quando vierem aquelas dúvidas, aquele medo, aquela coisa que você fica assim, lembre-se, Deus está com você e você não precisa temer nada. E Ele responde todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, mesmo que não naquele momento, mas uma hora a resposta vem. Então vamos para a nossa história de hoje? A nossa história se passa num período, vamos ver quem lembra, vamos recordar. O que nós estamos aprendendo? Nós aprendemos sobre Jesus, lembra? Que Jesus veio a este mundo, Ele nasceu numa manjedoura, Ele cresceu, fez um monte de milagres e depois Ele foi para o céu? Foi assim que aconteceu? Não, Jesus morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. E Ele ficou morto? Não, Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. O que é ressuscitar mesmo? É viver de novo. Isso mesmo. Depois que Jesus ressuscitou, Ele passou um tempo aqui na terra com os seus amigos, com os seus seguidores, ensinando mais sobre a palavra de Deus. E depois deste momento, Jesus subiu para o céu. Isso, Ele foi estar com Deus. E aí depois disso acabou tudo? Depois que isso aconteceu, os líderes religiosos, eles não queriam que a história sobre Jesus ficasse indo de boca em boca e alcançasse várias pessoas. Então eles começaram a perseguir os cristãos. Isso mesmo. Sabe o que eles fizeram? Todas as pessoas que estavam seguindo a Jesus, que começavam a falar sobre os milagres, sobre que Jesus tinha morrido, mas que Ele tinha ressuscitado e que Ele estava com Deus e Ele veio para nos salvar, essas pessoas, os líderes religiosos, começaram a prendê-las, jogá-las na cadeia. E teve algumas pessoas que até foram mortas por causa do nome de Cristo. Mas eles não abandonaram a Jesus, mesmo sendo mortos, mesmo falando para eles: vocês vão morrer, hein, se vocês não falarem que não querem mais saber de Jesus. Mesmo assim, eles falaram: não, nós vamos ficar firmes. Gente, eu acho que depois disso, acho que as pessoas pararam de falar de Cristo, né? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, as pessoas começaram a se espalhar, a mudar de cidade, porque elas começaram
a passar por perseguições, então eles foram indo para outros lugares, eles foram para Samaria, eles foram para Judeia. E uma dessas pessoas, que se chamava Filipe, ele foi para Samaria. E lá em Samaria, ele começou a falar de Cristo, ele começou a contar as coisas que Deus estava fazendo, o que ele tinha feito através da vida de Jesus, o que tinha acontecido com Jesus. E olha só, as pessoas começaram a ficar maravilhadas com aquilo. E elas começaram a entregar a vida delas para Jesus. Elas falavam, nossa, por favor, Jesus, mora em mim. E elas eram batizadas e estava uma maravilha. Mas um dia, o Filipe estava lá, todo contente na Samaria, falando sobre Jesus. Então, apareceu um anjo. Um anjo? Isso mesmo, imagina, eu acho que eu ia ficar com medo. Será que você ia ficar com medo de repente aquele anjo aparecendo? Mas o Filipe, ele ficou surpreso, mas ele ouviu o que o anjo tinha a dizer. E o anjo falou assim para ele: olha, Filipe, agora você vai pegar uma estrada lá para o deserto, falou assim para ele. Você vai de Jerusalém até Gaza. Você vai pegar a estrada para o sul. Bem, se fosse com você, se estivesse num lugar que assim, estava tudo bem, tudo em ordem, aí de repente chegasse para você e falar, ó, agora você vai sair daqui, tá bom? Eu sei que tá tudo lindo, maravilhoso, mas agora você não vai mais ficar aqui. Você não ia fazer um monte de perguntas? Falar, mas por quê? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que sair? Mas o Filipe não fez isso. Ele obedeceu imediatamente ao que o anjo falou. E ele foi. E quando ele estava lá indo a pé, ele foi a pé, gente. Ele estava indo a pé na estrada, indo em direção a Gaza. Ele começou a olhar aquele deserto, a procurar. Ele viu uma carruagem longe. Aí ele começou a chegar perto da carruagem. Aquela carruagem estava. E a Bíblia fala que ele começou a acompanhar a carruagem. Uau! Gente, a carruagem era puxada por cavalos. Você imagina isso? E o Filipe começou a correr ao lado da carruagem. E ele viu que dentro da carruagem tinha um homem super importante, que era da Etiópia, um etíope. Sabe quem era esse homem? Ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia. E esse homem, apesar de não ser de Jerusalém, de não ser judeu, ele acreditava no Deus verdadeiro. E ele veio lá da Etiópia para adorar o Deus verdadeiro. E quando ele estava voltando, ele estava com algumas dúvidas. E o Espírito Santo sabia disso. Por isso que ele mandou o Filipe ir até ele. Então, quando o Filipe estava lá correndo ao lado da carruagem, ele deu aquela olhadinha, ele viu que ele estava segurando um papel que era conhecido como pergaminho. E aí ele olhou e falou assim, gente, ele está lendo algo da Bíblia? E olha, é Isaías, o que será que ele está lendo? Só que aí ele perguntou e falou assim, ei, o senhor está entendendo o que o senhor está lendo aí? Aí o etíope virou e falou, não, como que eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Aí ele pegou e falou assim, você quer me explicar? Perguntou para o Filipe. E o Filipe falou que sim. Então ele falou, entre na carruagem. E o Filipe entrou na carruagem, a carruagem parou, é claro, né? Aí o Filipe entrou na carruagem, se sentou ao lado do etíope e falou, então vamos ler o texto. E olha o que dizia o texto, eu vou ler aqui para vocês. O texto falava assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação ele foi privado da justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isso ele leu lá, é de Isaías,
Mas essa passagem se passa em Atos 8, versículo 32 e 33. O etíope virou para ele e falou assim: de quem que ele está falando? Quem que é essa pessoa? Será que é dele mesmo? Aí Filipe explicou para ele: não, ele está falando sobre Jesus. E ele contou a história de Jesus, que Jesus veio aqui, morreu por nós, ressuscitou, está vivo com o Pai e ele quer morar com a gente, estar ao nosso lado. Gente, o etíope ficou tão feliz. Ele falou: puxa, agora eu entendo que fala essa palavra. E na hora que ele estava ali andando com a carruagem, ele avistou e falou: olha, ali tem um poço, tem água naquele lugar. Eu quero ser batizado. E aí pararam a carruagem, desceram, Filipe pegou a água, batizou o etíope. E na mesma hora que ele batizou o etíope, sabe o que aconteceu com ele? Igual naqueles filmes que a gente assiste. Pum! O Filipe sumiu. Isso mesmo, o Espírito Santo pegou o Filipe e tirou daquele lugar. E o etíope seguiu viagem para a terra dele. Mas aonde será que o Filipe foi parar? O Filipe, na hora que aconteceu isso daí, a Bíblia fala que ele foi levado de volta para Samaria. Isso mesmo. E lá em Samaria, ele continuou falando sobre a vida de Jesus. Olha só, contando todas as coisas que aconteceu com Jesus, inclusive sobre essa viagem que ele tinha feito. Sabe o que a gente aprende aqui nessa história de hoje? A gente aprende que não tem problema, às vezes, a gente ter alguma dúvida. Que não tem problema, às vezes, a gente perguntar alguma coisa. Que Deus, ele não se importa com isso, porque ele está com a gente. Deus está com você, mesmo que você tenha dúvidas. Mesmo que eu tenha dúvidas, Deus está comigo. E eu posso perguntar para ele o que eu quiser. Porque Deus, ele se agrada, ele gosta que a gente converse com ele. E foi exatamente isso que o etíope fez. Ele perguntou e Filipe ensinou. Para quem que você pode perguntar? Você pode ler a Bíblia, se você não entender alguma coisa, você pode perguntar para os seus pais, você pode perguntar para os tios do Kids, você pode perguntar para alguém da igreja. Isso. Ah, mas às vezes, sabe, tia, as pessoas não sabem todas as respostas, mas não tem problema. Mesmo que você não descubra as respostas, você tem que lembrar que Deus está com você. Vamos orar e pedir a Deus para que a gente confie nele e que a gente creia que ele está com a gente, não importa o que aconteça, mesmo quando nós estivermos com dúvidas. Vamos lá? Abaixa a cabecinha e fecha os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. E o Senhor ensinou na Tua palavra que não tem problema se a gente tiver alguma dúvida ou questões que a gente não saiba as respostas. Isso não significa que o Senhor vai nos abandonar, pelo contrário. O Senhor fala na Tua palavra que o Senhor está com a gente todos os dias. E Senhor, me ajude a perguntar para Ti o que eu tiver dúvida, o que eu quiser perguntar, que eu não tenha medo. E ajude-me, Senhor, a encontrar as respostas. E me oriente a quem eu devo perguntar também, Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Crianças, lembre-se, Deus está com você, mesmo que você tenha dúvidas. Nunca esqueça disso. Que você tenha uma semana maravilhosa e até a próxima história. Tchau! Acabou.